Bom dia, pessoal. Hoje, então, estamos em mais um podcast da Cristo Rei. Estamos aqui com o nosso convidado Matheus. Bom dia, Matheus. Eu vou deixar, então, ele se apresentar. Nome, tempo de atuação e especialidades. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Matheus, eu sou formado desde 2017 e hoje a gente tem uma concentração na empresa de empreendimentos próprios, né? Então, daria para dizer que o nosso ramo de atuação está mais focado em edifícios que a gente projeta, constrói, né, para incorporação, mas temos experiência em outras áreas. Já trabalhamos com empreendimentos de diversos portes, diversos programas de necessidade. Então, muito embora já tenha feito uma produção abrangente, hoje o nosso foco são os empreendimentos da nossa construtora. Muito bem. Então, vamos começar o bloco 1, que é a arquitetura como experiência. Como você define o seu estilo de arquitetura? Bom, essa questão ela surge recorrentemente como pergunta. A definição de um estilo, propriamente, ela é um pouco mais delicada, né? Porque enquadraria a gente talvez num movimento histórico de arquitetura. O que a gente procura fazer é levar em consideração as necessidades do cliente, né? Ou do empreendimento no qual a gente está se concentrando naquele momento, e utilizar fundamentos de projeto já bem estabelecidos ao longo do tempo, né? Que são validados já por uma produção histórica também, tá? Então, vamos dizer assim, a gente se norteia muito pela necessidade do cliente, pela técnica construtiva disponível, né, que a gente tem, procura usar bastante fornecedores da região e práticas construtivas já consolidadas por aqui também. Economia de meios também para a gente é um fator importante, né? Então levar bastante em conta os recursos disponíveis, né? A gente ainda faz projetos para terceiros, para clientes, né? Então, quando isso aparece também, de ter responsabilidade com o orçamento, mas um estilo propriamente dito, ele é um pouco mais difícil de ser enquadrado. É porque é muito amplo, né? Muita opção também. Na verdade, a gente teria que se remeter, assim, à história da arquitetura, né? Para enquadrar dentro de um movimento, a gente tende a ver a nossa produção como uma produção que reflete o tempo que a gente vive, né? Então, a técnica construtiva disponível, o programa de necessidades, né? Quais são os requerimentos do cliente ou do empreendimento que a gente está fazendo, quando é o caso de um projeto nosso. E também levar em consideração a questão da implantação do projeto na cidade, tá? Que é uma coisa que a gente considera muito importante, tem que se relacionar bem com o contexto, com o entorno. Então, Né? é uma série de fatores para ser levado em conta, tá? Certo. Muito bem. O que mais te inspira na hora de criar um projeto novo? Então, dentro dessa mesma linha da resposta anterior, tá? Se a gente depender só de inspiração para fazer projeto, muitas vezes a gente não vai fazer nada quando não estiver inspirado, né? Verdade. A gente enxerga bastante um método de projeto, reforçando o que eu falei antes, que utiliza referências validadas ao longo do tempo, tá? Então, existe um repertório produzido já milenar pela humanidade que nos dá uma série de ferramentas, uma série de fundamentos para que a gente parta de algum lugar, né? Sempre levando em consideração o local, o caso específico que está sendo abordado, quais são os requerimentos, o orçamento, a técnica construtiva. Isso é o que vai nortear o desenvolvimento do projeto, tá? Mas a gente olha muito para trás, né, para as coisas que já foram feitas, o que a gente pode aprender com o que foi Que feito. funciona. Exatamente. E como é que a gente pode aplicar as ferramentas disponíveis para cada caso. Matheus, qual foi um dos projetos mais desafiadores que tu já executou? E como a iluminação fez parte da solução? Bom, o pessoal da Cristo Rei conhece bem esse projeto, né? Na verdade, assim, todos os projetos são desafiadores, né? Porque a gente nunca repete o mesmo projeto. No mínimo, quando a gente muda o lugar, já muda bastante coisa, né? Então, a gente diz que não existe
projeto sem lugar e nem projeto sem programa, né? São fatores que eles vão determinar muita coisa, né? Bastante ampla a gama de possibilidades que isso gera. Mas eu acho que sempre quando a gente faz um primeiro projeto de algum tipo, ele acaba sendo desafiador porque tu tem que analisar uma série de condicionantes que muitas vezes não foram levados tão em conta em outros projetos. Por exemplo, a gente já teve projeto de arquitetura hospitalar, que é um programa de necessidades bem específico, com bastante normativa, né? Uhum. Difícil. Já tivemos residencial, comercial, enfim, de diferentes escalas, mas eu acho que se fosse para elencar um só, projetar a própria casa é um desafio muito grande, né? Então, o projeto da casa de um arquiteto é uma coisa que é bem peculiar, porque como a gente tem um repertório, né? Muitas vezes tem muita coisa legal, né? Muita solução que tu acha interessante. Quer colocar tudo. Quer usar? Isso, aí vira um showroom de soluções, né? Eu brinco assim lá no escritório às vezes. Olha, por mais que tu tenha ideias legais, uma série delas, não dá pra usar tudo sempre, né? A gente tem que fazer escolhas esse quebra-cabeça, muitas vezes, do que tu vai abrir mão pra ter do outro lado, ele acaba sendo mais difícil quando é pra ti, né? Porque muitas vezes tu tenta ler o cliente e agir de uma forma pragmática, né? Pra, às vezes, até ajudar ele a tomar a decisão, mas quando é tu que tá tomando a decisão... É porque o cliente Isso. também ele já vem com uma ideia montada, às vezes, né? Então Isso. tu já tem o norte, né? Às vezes faz parte do nosso trabalho também abrir o leque, tá? Muitas vezes o cliente chega e diz, olha, já tenho uma ideia do que eu quero e tudo mais, mas dentro da nossa linha de raciocínio faz parte do nosso trabalho dar opções e Orientar. ajudar e ajudar ele a entender o que faz mais sentido pro caso dele. Agora, quando é tu é o arquiteto e o cliente, né? Então, As duas cabeças ali. isso foi bacana também, no sentido de entender muitas vezes as dúvidas dos clientes, né? Quando a gente dá várias opções, muitas vezes pode confundir. É. Então, essa experiência foi bem bacana, assim, e foi um desafio muito grande. O pessoal da Cristo Rei participou, né? Vocês tiveram bastante contato com esse projeto. E, bom, nesse caso específico, a iluminação foi central, né? Ela é uma casa que é bem aberta, é uma casa que tem um terreno amplo e é uma casa que teve um projeto bastante voltado para a parte noturna, para aproveitar a casa à noite. Então, a gente trocou muita ideia, né, lá com vocês. Incomodou bastante, perguntou bastante e isso foi bem bacana, porque também me ajudou a entender como é que muitas vezes o cliente se sente, né? E me colocar no lugar dele depois. Sim, eu lembro do projeto do Matheus, não teve muito espaço para alteração pós, né? Então a gente teve que deixar já, né, mais especificado, né? Bem. Exatamente, Depois não fazer alteração, porque não tinha como, né, Matheus? Exato, então, essa é uma peculiaridade, bem lembrado, né? Muitas vezes, isso é uma coisa que eu comento sempre quando a gente faz qualquer coisa com fornecedor. O arquiteto é um profissional bem generalista, né? A gente tem uma formação para enxergar um todo, né? E o pessoal que está na ponta, assim, o fornecedor, o especificador ali, ele muitas vezes tem mais repertório específico, né? Então, isso é uma coisa que eu conto muito com o pessoal da Cristo Rei, já desde o nosso primeiro projeto, lá em 2017. A gente teve ajuda, a gente teve suporte técnico de vocês. E essa questão que tu levanta, ela é bem de quem trabalha com isso, porque a casa lá, ela é toda em concreto aparente, né? Então, todas as luminárias tiveram que ser deixadas, né? As esperas antes, e até teve uma luminária que é embutida na laje, né? Um tipo de luminária que ficou embutida na laje de concreto, que a gente teve que desenvolver com vocês uma espera para poder concretar a espera da luminária, né? Que não existia para aquele modelo na laje. Então, isso a gente só consegue com um fornecedor que tem um repertório técnico e que consegue entender a nossa demanda e nos ajudar a desenvolver a solução. Muito bem. A gente faz milagres, gente. É verdade. Não, é verdade. Matheus, como você enxerga o papel da iluminação dentro da arquitetura? Central, né? Isso não sou nem eu que estou dizendo. O Le Corbusier
que é um dos ícones da arquitetura modernista, né? Um cara dos mais importantes na história da arquitetura, já dizia que a arquitetura é uma espécie de jogo sábio e correto dos volumes e da luz. E ele usou uma série de estratégias para lidar com isso na obra dele. De novo, né, a gente tem que se apropriar das boas ideias e das ferramentas disponibilizadas, né? Então, olhar para trás e perceber como os grandes fizeram isso nos auxilia, né? Então, eu acho que, basicamente, o aproveitamento da luz natural e uma condução correta das fontes luminosas que a gente coloca no projeto são capazes de transformar qualquer projeto do bom para o excelente, né? Não é fácil, requer bastante estudo, prática e repertório, mas é tão importante quanto a estrutura do edifício. Como tu pode acertar, também é fácil errar, né? Dependendo. Não, com certeza. Eu acho que isso tem mudado bastante a maneira como se aborda principalmente a iluminação artificial, né? As fontes de emissão luminosa, porque é longo o repertório que se tem sobre iluminação natural, né? Os diferentes tipos de entrada de luz no edifício, né? Direta, indireta, meios de proteção, enfim. Agora, a iluminação artificial, nos anos mais recentes, a gente teve uma série de novas ferramentas, né? Por isso que é difícil de tu enquadrar um estilo de arquitetura, porque por mais que isso esteja alinhado com o tipo de arquitetura anterior, vamos dizer assim, as novas ferramentas vão te proporcionando estudar soluções que nem sempre estiveram disponíveis, né? Então, o que se tem, principalmente depois do LED, né, de materiais e possibilidades hoje, permite que a gente traga, né, cenários, tipos de iluminação, eu acho que principalmente na questão da iluminação indireta, que valorizam demais o projeto. Então, vale a pena se aprofundar e principalmente contar com profissionais e fornecedores que nos tragam não só o que há de disponível, como a melhor maneira de usar essas ferramentas. E, Matheus, quais são os tipos de iluminações que você mais gosta de usar? Bom, eu particularmente tenho uma queda pela iluminação indireta, né? Eu gosto bastante, até ali na Cristo Rei o pessoal sabe, né? Que os meus projetos normalmente chegam lá com pouca luz, né? Principalmente quando são para mim, né? Mas eu acho que essa resposta ela depende muito do tipo de atividade que vai ser desenvolvida em cada local, né? Então, muitas vezes a gente não consegue usar o que a gente mais gosta, a gente tem que usar o que é necessário, tá? Então, para ambientes onde a gente pode ter uma iluminação indireta, né, nas paredes ou no teto, e que essa iluminação reflita de uma maneira suave, eu gosto muito desse tipo de luz, né, que a fonte luminosa não fique tão visível, mas isso nem sempre é possível. Por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional capacitado, né, para isso, e também eu sempre ressalto isso porque eu realmente acho muito importante que a gente fale com as pessoas que estão trabalhando especificamente com isso para que elas possam nos auxiliar, né? São muitos fatores que variam aí em temperatura de cor, intensidade, a maneira de usar cada um, né? Então, mas eu, particularmente, quando eu posso, eu gosto muito da iluminação quente e indireta. E, Matheus, que tipo de briefing tu costuma passar para especificar a iluminação, materiais elétricos e iluminação? Eu não costumo mandar uma lista para o cliente com o tipo de luminária ou as luzes que ele tem que comprar. Como hoje o nosso foco está muito nos projetos da construtora, a gente atende um volume menor de clientes e são projetos bastante personalizados. Então a gente opta por ir à loja com o cliente e combinar com vocês um atendimento diferente para esse cliente. E juntos a gente escolhe, né? Entendendo o gosto dele também, quais são as demandas que ele tem, o que é mais adequado para cada caso. Então, normalmente vocês saem com o briefing da nossa reunião, né? A gente tem optado por isso, porque realmente tem coisas que são muito pessoais, é bom da gente saber quais são as possibilidades que ele tem, né? Normalmente a gente não
consegue ficar atualizado em tudo o tempo inteiro. Vocês lá na ponta tem muita novidade sempre. Então, o mais legal é ir lá na Cristo Rei, tomar um cafezinho, né? Conhecer. Conversar com o cliente, com vocês, para que ali juntos a gente consiga. A gente, sim, chega com uma estrutura de iluminação, né? Então, chega com um projeto de iluminação já bem encaminhado, mas a questão das especificações a gente prefere fazer junto com o cliente. Ótimo. Isso aí, porque daí na loja a gente mostra, né, o que que tem, o que lançou. E Isso. tem vários, mesmo modelo, né, de vários tipos, né? Então, daí a gente consegue ver junto e ver também o que o cliente gosta ou não, né? Acaba ficando mais claro para ele, né? Também às vezes mostra a diferença da temperatura de cor, a diferença da intensidade de cor, a diferença do tipo de luminária. Muitas vezes a gente mostra uma foto, não é tão tangível, Isso, né? também. Acaba ficando diferente. Lá no local vocês têm uma estrutura muito boa para mostrar para ele como é que a luz é emitida daquela luminária. Então, é uma baita experiência, um momento sempre muito legal. A gente prefere essa abordagem. E aí, Matheus, existe alguma solução da Cristo Rei que você costuma indicar e que já fez alguma diferença em um projeto? Bom, normalmente eu indico a Cristo Rei, né? E lá a gente busca as soluções adequadas para cada projeto. Mas teve um caso que eu acho que é bem emblemático, assim, que fugiu bastante do... Dois, na verdade. Dois casos que fugiram bastante do padrão que a gente tem normalmente. Um deles foi na minha casa, onde a gente precisava embutir luminárias no concreto. E eu queria... Aí o arquiteto chega, né? Normalmente querendo as coisas impossíveis, assim, e a gente dá um jeito de resolver. Eu queria uma luminária embutida na laje. E não existia uma espera para aquela luminária, né? Ela era para embutir no gesso ou em algum revestimento desse tipo. E a gente teve que bolar lá com vocês uma espera. A gente utilizou tubulação, Eletrodutos, né? eletrodutos Isso. bem grandes, assim, para conseguir fazer a espera no concreto. Foi bem bacana aquela experiência. Eu acho até que a gente teve que usar alguma coisa de funilaria lá, assim. Foi uma engenharia para a luminária. Perfeito, Ficou pra borda não sensacional. aparecer a borda do eletroduto, né? Ficou sensacional, tá? Então, esse caso aí, eu acho que é um caso bem legal. E teve um outro caso que a gente tinha um projeto comercial de pé direito duplo para um restaurante. E aí a gente foi lá na Cristo Rei com os clientes e ver as possibilidades. E nós gostamos muito de luminárias circulares, né? Só que a gente precisava de uma luminária grande. Na verdade, a gente precisava de 3 luminárias grandes para preencher o espaço do pé direito duplo. E a Cristo Rei conseguiu fazer pra gente uma luminária que eu não me lembro agora exatamente, já fazem alguns anos desse projeto, mas eu acho que ela tem 1,5 m, 1,80 m de diâmetro, bem fininha, emissão de luz pra baixo e pra cima, ficou super elegante, super legal. Foram luminárias que em nenhum outro lugar eu vi, então esses dois casos eu acho que ilustram, né, que o fornecedor, quando a gente atende um determinado tipo de projeto, né, que requer coisas que não são triviais, ele tem que ter uma capacidade técnica, uma capacidade de atender também com soluções fora daquilo que normalmente está no showroom, né? Então, esse eu acho que é um grande diferencial da Cristo Rei. E o que você destacaria como diferencial da loja? Bom, a gente, por estar atuando mais na parte de construção e incorporação de obras grandes, né? A gente tem contato com bastante fornecedor. Então eu fico muito tranquilo em dizer que normalmente o grande diferencial de um fornecedor são as pessoas, né? É a capacidade de atendimento, de resolução de problemas e a capacidade de suporte técnico, tá? Porque showroom, loja, esse tipo de coisa a gente consegue replicar, né? Tu consegue botar um mostruário interessante e tudo mais. Agora, essas pessoas que estão lá não conseguem direcionar as soluções, não conseguem pensar contigo, acaba sendo normalmente simplista. E isso é uma coisa que a Cristo Rei nunca foi, simplista. A gente sempre foi extremamente bem atendido, a gente sempre teve um suporte técnico muito bacana. O pessoal da Cristo Rei sempre se empenhou em achar soluções que a gente pedia muitas vezes coisas que eram difíceis mesmo, né? Fora do padrão do próprio fornecedor, né? A gente conseguiu contornar. Então eu acho que
esse é o principal motivo pelo qual eu indico a Cristo Rei. E a gente não indica muitos fornecedores, a gente não costuma fazer isso, porque quando a gente indica, a gente acaba emprestando a credibilidade, né? A nossa, da empresa, enfim. Mas a gente sempre teve um atendimento muito qualificado, então a gente gosta muito de trabalhar com vocês. Eu acho que não é só o vender, né? É encontrar uma solução, que às vezes a gente também tem que buscar, né? Pra trazer pra vocês, né? Exatamente. É criar uma amizade, né? Tu cria ali um vínculo com a pessoa, né? Tu vai lá, tu é atendida, tu gosta do atendimento, então... Que acabam se construindo experiências, né? Transcende aquele momento de trabalho e tu acaba tendo uma relação que realmente gera confiança e gera um prazer de ir na loja, de trocar ideia. A gente acaba sempre aprendendo com vocês. Então isso é realmente muito bom. No nosso ramo não é tão simples assim de encontrar. Então é bom poder contar com um parceiro que nem a Cristo Rei. E, Matheus, quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo com a iluminação? Eu acho que o primeiro erro, e que normalmente leva aos demais, é não ter um acompanhamento adequado, tanto de um profissional quanto de um fornecedor, né, que ampare na tomada de decisão. Mas muitas vezes eu acho que as pessoas acabam optando por coisas que estão, vamos dizer assim, na moda, né, e acabam usando uma série de soluções num mesmo local e aí acaba aparecendo um mostruário de loja, sabe? Verdade. Então, assim, gostam de muita coisa, querem usar tudo no mesmo projeto, e aí acaba muitas vezes ou não combinando, né? Ou tendo muita coisa se sobrepondo. Então, esse é uma coisa que a gente acaba vendo com recorrência. E outra coisa que daí, pra mim, tem um impacto grande é a questão da temperatura de cor em ambientes inadequados, né? Então, aí, claro que entram preferências, né? A gente sabe que determinadas temperaturas de cor e intensidade são necessárias para alguns tipos de atividade, né? A gente já falou da medicina hospitalar, consultórios médicos, ambientes onde a gente trabalha muito com detalhes. Isso acaba tendo algumas demandas, né? Mas em outros ambientes as pessoas poderiam daqui a pouco optar por fontes de iluminação, de repente, mais cênicas ou com outras cores, isso. E acabam se limitando talvez a modelos, né, muito simplistas para determinados projetos, né, com fontes de luz também que poderiam ter uma abordagem diferente, né? Então, mas eu acho que o principal que leva a muitas dessas coisas é a falta de um profissional e um fornecedor competentes, né, para a demanda da pessoa. E que dicas mais práticas você daria para quem está construindo ou reformando? Bom, eu vou dar uma dica que basicamente é: contrate um profissional para acompanhar a sua obra. Exatamente. Contrate um profissional competente, um profissional que você goste da produção. Hoje é muito fácil ver o que as pessoas fazem, né? O resultado dos trabalhos. Então, pesquise bem e tenha um acompanhamento profissional, tanto de um arquiteto, um designer de interiores, alguém que vá lhe auxiliar nisso, quanto de um fornecedor com profissionais com responsabilidade e capacidade para ajudar na tomada de decisão, porque cada caso é um caso, é muito difícil a gente dizer sem conhecer o projeto da norte, né? Muitas vezes o que eu vou falar pensando numa situação não se aplica em outra, que talvez é a de quem está ouvindo. Então, para isso, a gente tem que analisar o projeto, analisar caso a caso. Então, tenha consigo um profissional da sua confiança, um profissional capacitado. Matheus, quais tendências você vê ganhando força nos próximos anos? Tendências, materiais, projetos? Certo. Bom, a gente já comentou aqui brevemente, né? Eu gosto muito de olhar para trás e tentar aprender com o que passou, né? Olhar para frente e adivinhar o futuro já é um pouco mais difícil. Então, tendência é uma coisa que eu acho que precisa ser mais discutido, né? Como é que a gente usa essa palavra em projetos e em arquitetura mais especificamente. Porque a gente tem uma responsabilidade grande com o cliente, com a pessoa que está recebendo esse projeto, de pensar que as escolhas têm que ser duradouras, né? Não pode, quando mudar a tendência do ano, aquilo que está lá já não ser mais bom. Então a gente prefere optar por projetos que tenham soluções
perenes, né, que sejam duradouras, muito embora a gente valorize muito as novas possibilidades que se abrem com os novos materiais, com outros tipos de solução. Então não se trata de ser engessado, mas sim de ter um certo cuidado com essa questão do que vem pela frente, do futuro, das tendências. Eu me lembro sempre de uma frase que me chamou muita atenção quando eu ainda era estudante. Perguntaram para um arquiteto importante, né? Mário Roberto Alvarez é o nome do arquiteto. Se ele via a relação entre arquitetura e moda. E muitas vezes a gente vê perguntas análogas a essa com arquitetura e arte, enfim, mas vamos ficar nessa resposta. E a resposta dele é uma resposta que eu acho muito pertinente, que a moda ela é feita para mudar. Ela é feita para se renovar pelo mudar em si. E a arquitetura, ela deve evoluir, não necessariamente mudar. Então, essa é uma linha de raciocínio que a gente segue muito, tá? Respondendo assim, agora para fechar. A gente está muito atento às possibilidades que os materiais trazem, né? Isso é uma coisa que eu acho que tem evoluído muito com o tempo, né? Ao longo dos últimos anos, especificamente. Mas eu não saberia te dizer para onde vai. Infelizmente, ainda não consigo adivinhar o futuro. Tudo meio incerto aí, Isso. né? Tudo meio... Não, é uma série de... É muito legal estar acompanhando esse momento, né? Onde muita coisa é testada, muita coisa é trabalhada, muita coisa é estudada, né? Se abrem muitas portas. Mas eu só ressalto que essa questão da tendência, ela é uma coisa que deve ser levada com cuidado sob a ótica do cliente, né? De que essas soluções não sejam de catálogo, não sejam de momento, e que sim que se adotem as soluções adequadas. Pode ser uma solução talvez mais tradicional em determinados casos, né? A gente não precisa ir sempre porque é novo. Sim. A gente não precisa sempre estar usando a última solução disponível. A gente busca o que é melhor. E qual é o papel da iluminação dentro dessas novas tendências? Bom, acho que é o papel da iluminação dentro da arquitetura como ela sempre teve, né? Valorizar espaços, valorizar materiais, né? Criar ambientes. Eu acho que talvez essa seja uma abordagem que recentemente ganhou corpo e a gente não via tanto antes, que é, ao invés da gente estar focando muito na carga lumínica por ambiente, a gente está pensando em que espaços a gente quer concentrar a luz, né? Isso, claro, só é possível em determinados casos. Existem programas de necessidade, de novo, que requerem uma iluminação mais técnica, né? Onde a gente fica com essa questão cênica um pouco mais restrita, mas também dá para trabalhar. Agora, essa questão do criar espaços, criar recintos dentro de um ambiente pelo posicionamento da luz é uma coisa que eu acho que ganhou força e deve seguir ganhando, né? Porque existem novas soluções disponíveis e sendo estudadas, tá? Eu acho que a iluminação externa também, pelo menos a gente tem utilizado isso de uma forma bastante forte, tá? E esses materiais também têm se mostrado mais resistentes às intempéries, tá? Isso é uma coisa que é importante também, ter bons fornecedores que te entreguem os materiais que durem aonde eles têm que durar, né? Então, mais nesse sentido, eu acho que a iluminação sempre teve um papel central, talvez mais a iluminação natural ao longo do curso da história, né? E hoje a gente tem uma série de possibilidades vindas das fontes artificiais, né, que nos permitem explorar novas estratégias de projeto, mas sempre com essa responsabilidade, né? A gente tem que ser uma solução que dure para o uso que se propõe aquele edifício ao longo do tempo. Matheus, a gente agradece muito por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos imensamente a parceria, né, por confiar no nosso trabalho. Espero que siga daqui em diante também. E o que precisar de nós, estamos à disposição. Isso aí, Matheus. Muito obrigada por ter vindo hoje. E, que nem a Daone falou, sinta-se muito à vontade em ir lá na loja, conhecer as novidades, como sempre, tomar um cafezinho e levar muitos projetos. Bom, pessoal, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Queria parabenizar pela iniciativa também. É muito bacana a gente poder trocar essa ideia, dar os nossos pontos de vista para as pessoas também. Daqui a pouco ajuda
alguma tomada de decisão. Para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais da nossa empresa, então é Unser Braganholo, né? A gente tem projetos e também as nossas obras sendo executadas. E mais uma vez, obrigado pela Cristo Rei, pela parceria, pela responsabilidade com quem tem tratado tantos projetos quanto essa iniciativa. E em breve eu passo lá para roubar mais um cafezinho. E eu convido também todos a seguir o Instagram da loja, que é Cristo Rei Materiais Elétricos. É isso, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.